Você crê que a glória de Deus está aqui nessa noite? Amém, aleluia, aleluia. Que maravilhoso, pode estar na presença de Deus adorando, Esse Deus é um Deus maravilhoso. A glória de Deus é incomparável, É um privilégio que nós temos sempre de poder compartilhar a palavra de Deus com vocês, de ser um canal de Deus, e nós nos colocamos à disposição de Deus nessa noite para que Deus possa falar conosco, que a palavra também fala a nós. Amém? Que bom, que alegria poder ver vocês, depois de muito tempo. A gente só poderia pregar entendendo que você está ouvindo, que você está concordando do outro lado. Mas graças a Deus nós temos hoje um bom número de pessoas aqui. É uma alegria, amém? Você está feliz por estar aqui? E nós também saudamos aqueles que estão nos assistindo pela internet. Não esquecemos vocês também fazem parte. Mas é sempre bom estar aqui na presença de Deus, amém? Eu gostaria de compartilhar uma palavra com vocês bem simples, uma palavra bem simples, que eu quero compartilhar nessa noite. Não é nada novo, são coisas que vocês já sabem, na verdade, muitas coisas a gente já sabe, a gente só precisa colocar em prática, amém? A palavra de Deus é de praticantes, Então, tem muitas coisas que a gente vai falar, são coisas que você já sabe, só que a gente precisa tornar isso, como assim estava dizendo, que isso se torna uma verdade, uma âncora na nossa vida. Eu queria falar sobre esse tema. Quem você está ouvindo? Quem você está ouvindo? Vamos ler em Romanos 10, versículo 17. Consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Romanos 10, 17. Consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Aqui é um princípio, o princípio da fé, como a fé vem. Quando eu falo quem você está ouvindo, por quê? Quem você está ouvindo vai gerar um tipo de fé em você. Aqui nós vemos que o princípio que gera fé é quando você ouvir a palavra de Deus. Então a fé vem pelo ouvir. E precisamos entender que esse mesmo princípio ele é aplicado também para a incredulidade, porque a incredulidade é a fé negativa. Então, da mesma maneira que a fé vem por ouvir, a fé bíblica, a fé de Deus vem por ouvir a palavra de Cristo, a palavra de Deus. Então, eu posso desenvolver um tipo de fé. Nesse sentido, nós não falamos fé, nós falamos incredulidade. Então, eu posso desenvolver isso também, quando eu estou ouvindo coisas que são opostas à palavra de Cristo. Então, por isso eu preciso ver quem eu estou ouvindo, porque aquilo que eu estou ouvindo vai gerar em mim um tipo de fé, um tipo de crença, vamos dizer, e essa crença pode ser negativa ou positiva. Se for positiva, é a crença de Deus, e se for negativa, é oposta a Deus. Quem você está ouvindo? Como eu falei, são coisas que a gente já sabe, mas eu só quero relembrar você nessa noite, para você prestar atenção, porque Deus chamou minha atenção no mês passado sobre essa frase, quem eu estou ouvindo? Porque quem você está ouvindo vai determinar a sua maneira de agir. Eu sei que muita gente tem ouvido nesses dias, você vai ver, mais você ouve notícias, você tem um comportamento com relação àquilo que você ouve. Então, é um princípio, é o mesmo princípio. Não sei se isso já aconteceu com você, se você fica uma tarde ouvindo Cidade Alerta ou aquele negócio, outro da Band,
E quando você vai sair lá fora no escuro, você fica com medo. Você ouve o vento, você já fica assim. Por quê? Porque você estava ouvindo, e como a fé vem pelo ouvir, e o que você estava ouvindo agora condiciona o seu comportamento, a sua ação. Porque a fé é o que leva você a agir. Você está comigo? A fé é o que nos leva a agir. Então, quando nós ouvimos a palavra de Deus, vai nos levar a agir de acordo com a palavra de Deus. Mas quando eu estou ouvindo outras fontes, então vai me levar a agir conforme a essas fontes, conforme a essas informações. Isso é muito importante. São coisas básicas, mas são coisas do dia a dia. Por isso falo que eu vou ser muito simples, são coisas do dia a dia que a gente precisa prestar atenção. O que eu estou ouvindo? O que eu estou ouvindo, porque isso determina o meu comportamento. O seu humor muda quando você ouve alguma coisa. Assim também, você pode estar feliz por ouvir uma notícia boa. Você também fica triste por ouvir uma notícia má. Então, eu preciso entender o que eu estou ouvindo, prestar muita atenção naquilo que eu estou ouvindo. Quem você está ouvindo? Eu vou mostrar na Bíblia um texto. A Bíblia é cheia de textos, de exemplos assim, mas eu vou pegar o primeiro. E uma coisa que eu preciso falar para vocês é que a fé vem por ouvir a palavra de Deus. Então, mas o que você precisa entender, isso é algo que você vai ver sempre na sua vida. Sempre você vai ouvir coisas que são contrárias, diametralmente, totalmente oposta à palavra de Deus. Quando Deus der uma palavra para você, você vai ouvir uma outra coisa totalmente contrária àquela palavra que você recebeu. Agora você precisa fazer uma escolha, porque você sabe que aquilo, ouvir é a mesma coisa como obedecer. Quando você ouve, por isso que eu falei, ouvir leva você à ação, porque as pessoas, os teólogos, eu acho que dizem que a mesma palavra ouvir é obedecer. Então, quando eu ouço, então eu obedeço. Então, eu vou obedecer quem eu estou ouvindo. Mas eu tenho uma escolha, eu tenho uma escolha para saber o que eu vou ouvir, quem eu vou ouvir. Quando você lê em Gênesis 2, 16, 17, Deus deu uma ordem ao homem. Deus deu um conselho ao homem. 2, 16, 17, quando Deus falou para o homem, e o Senhor ordenou ao homem, come uma orientação ao homem, come livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que der a comer, certamente morrerá. Eu gostaria que você prestasse atenção a essa palavra, certamente morrerá. Deus diz para o homem, no dia em que você comer, certamente morrerá. Então, isso é uma informação. O homem ouviu isso, isso vai fazer com que o homem tenha um comportamento. Então, ele não vai comer, ele vai comer a árvore da vida, ele vai ter um comportamento, ele vai ter uma atitude, quando ele recebe essa informação, quando ele ouve essa informação. Só que lá para frente, em Gênesis 3, 4, Satanás vai falar algo, eu quero que você preste atenção nisso. Olha o que Satanás vai falar para a mulher, para Eva. Disse a serpente à mulher, certamente não morrerão. Certamente não morrerão. Deus diz assim, certamente morrerá. Você está comigo? E Satanás diz o quê? Certamente não morrerá. Então, sempre no mundo espiritual, você vai ouvir essas duas vozes. Essas duas vozes. Por isso, você precisa prestar atenção quem você está ouvindo. E ele sempre vai falar totalmente contrário àquilo que Deus diz. Pode até parecer sutil, mas quando você analisa, é contrário àquilo que Deus disse para você. Então, você precisa prestar atenção quem você está ouvindo. E por isso que isso vai exigir que você conheça o caráter de Deus. Porque quando Deus fala algo para você, Satanás vai vir com algo contrário, e às vezes o que ele fala contrário, como ele veio com artimanha, pode parecer que o que ele está falando é melhor. Apesar de que é totalmente contrário àquilo que Deus está dizendo. E muitas vezes caímos nisso. Por mais que é totalmente contrário àquilo que Deus disse, mas
pelo fato que Satanás vem com artimanha, nós caímos nisso. Por isso precisamos confiar, crer no caráter, conhecer o caráter de Deus. Alguém definiu que o pecado original é não confiar na palavra de Deus. Quando eu não confio na palavra de Deus, deu uma palavra, eu não confio, eu começo a escutar outras vozes. Nós vamos ver que existem muitas vozes. Então, por isso que eu preciso escolher o que eu estou ouvindo, quem eu estou ouvindo. Isso é muito importante. E isso vai fazer com que o homem vive uma realidade totalmente contrária àquilo que Deus tinha determinado para que o homem vive. Então, quem você está ouvindo vai influenciar as suas ações. Quem você está ouvindo vai influenciar as suas ações, vai influenciar os seus resultados. Então, eu preciso prestar muita atenção a isso, nos mínimos detalhes da minha vida, o que eu estou ouvindo. Porque as atitudes, as ações que eu estou tomando, depende daquilo que eu ouvi, que eu já tinha ouvido, já tinha escutado. Então, essas informações, baseado nessas informações, eu vou tomar as minhas decisões. Por isso que quando eu escuto, quando eu escolho quem eu vou ouvir, isso é muito importante, até mesmo quando a gente fala de igreja, de religião, você precisa saber quem você vai ouvir, porque você pode ouvir mesmo a pessoa usando a Bíblia, pode te levar à depressão, pode te levar para outro lugar, pode te levar à libertinagem, porque aquilo que você ouve vai condicionar seu modo de viver. Você está comigo? Existem algumas igrejas que dizem que você pode tudo, você pode viver de qualquer jeito. Então, se você for naquela igreja, as pessoas estão ouvindo isso, você vai ver que as pessoas têm um estilo de vida que leva para libertinagem. Então, aquilo que você está ouvindo é muito importante. Quem você está ouvindo? E você precisa saber que quem você está ouvindo vai influenciar as suas ações. O que você está ouvindo vai gerar um tipo de fé na sua vida. Por isso que Deus, Ele trabalha assim. Ele vai dizer, repete sempre a palavra. Para você ouvir mesmo a palavra dEle. Você mesmo ouve a palavra. Você repete a palavra para que isso entre dentro de você, porque isso vai gerar fé. Isso vai gerar fé que vai levar você a ter um tipo de ação conforme a palavra de Deus. Eu tive uma experiência esses dias, por isso que eu falei que são coisas básicas, mas que a gente sempre precisa voltar sobre isso, porque nem sempre a gente está colocando em prática. De repente a gente começa a ouvir outras vozes, a voz das circunstâncias. Porque às vezes Deus dá uma palavra e as circunstâncias são totalmente contrárias àquilo que Deus diz. E agora a gente começa a ouvir a voz das circunstâncias, e quando começamos a ouvir as vozes das circunstâncias, começamos a agir contrário à palavra de Deus, contra aquilo que Deus diz, e estamos nos distanciando da promessa de Deus. Estamos nos preparando para voltar para o Haiti. Eu acho que todos já sabem disso. Falta poucos dias para a gente voltar e na casa da minha esposa, para a gente ir lá e começar essa obra maravilhosa que Deus tem. Só que eu tinha que tirar o meu visto dominicano, porque a gente escolheu passar pela República Dominicana, e a minha esposa não precisa de visto, mas eu preciso, questão política entre as duas nações, precisamos de visto dominicano para passar. Só que eu me encontrei, quando a gente decidiu que está aproximando o dia, vamos, então, entrar no processo. Quando eu olhei no meu passaporte, estava faltando 5 meses para vencer. E uma das condições, a segunda condição para você ter o visto, você precisa ser 6 meses antes de vencer o passaporte. Então, eu entrei em crise, em pânico, começar a elaborar um plano, fui conversar com o apóstolo, e ele falou para mim, Gil, a gente estava quase no final de setembro, então eu estava com 5 meses e alguns dias, e 2 semanas, eu acho. Eu falei, então vamos correr rápido para aproveitar. Quando eu fui falar isso com o pastor, pela minha surpresa, ele falou, Gil, vamos entrar em outubro.
deu nó na minha cabeça. Falou, eu tenho uma impressão, vamos entrar em outubro. Mas na minha cabeça, as vozes da circunstância me diz que, não, mas se você entrar em outubro, é menos dias ainda. Mais razões para você não ter ouvido. E as vozes da circunstância, da situação muito forte, eu não consigo ouvir aquilo, vamos entrar em outubro. Então, isso condiciona todo o meu comportamento, eu começo a fazer cálculo, e realmente o pastor foi muito, como eu poderia dizer, para mostrar, para abrir os meus olhos, quanto que eu estava sendo levado pelas circunstâncias. A gente prega sobre fé, a gente prega sobre andar no Espírito, mas na hora, nas circunstâncias, a gente está sendo levado pelas vozes que a gente está ouvindo, porque as vozes vão nos levar a uma direção, vai condicionar a nossa situação. E quando eu acordei, eu olhei quanto que eu estava sendo carnal, e eu concordei com o apóstolo, e realmente, no começo da primeira semana de outubro, preparamos os papéis para levar lá. Mas só que sempre, como eu falei para você, sempre vai vir coisas contrárias à voz de Deus, à direção de Deus. No primeiro dia, que eu acho que era quinta-feira, era 1º de outubro, e eu fui lá, quando eu cheguei lá, eu esqueci de assinar uma das cartas. Eu não olhei, não estava assinado, eu tinha que voltar. Quando eu cheguei lá, eu entrei, e a moça falou, bom, você tem que voltar, porque depois você tem que voltar para assinar e falta isso. Falei, uau, já está faltando, e agora, em outubro, eu tenho que voltar para assinar mais. Então, voltei para assinar, e eu podia voltar no mesmo dia, 2 horas, só que uma das casas é o pastor que precisava assinar, ele não estava disponível, então eu não consigo voltar na quinta. E acho que consigo assinar a carta depois da hora do expediente, então eu não consigo voltar na quinta, eu voltei na sexta, porque a moça falou que eu podia voltar na quinta à tarde ou na sexta pela manhã. Mas, por causa da pandemia, mudou o horário, acho que ela não se lembrou disso, e quando eu voltei na sexta, não estava funcionando. Agora, eu estava correndo, a sexta estava ainda com os documentos nas minhas mãos. E agora eu comecei a pensar, eu vou andar acima daquela palavra primeira. Entrar em outubro. Então, estou com a graça sobre mim. Eu falei, não importa se existe a circunstância, agora eu vou andar naquela palavra, não vou voltar atrás. As vozes das circunstâncias começaram a falar. Quando eu voltei, eu falei, bom, deixa eu ver, eu vou postar os documentos, porque você podia mandar pelo correio. Até Deus abriu para mim a porta, quando cheguei, a moça falou, você é uma exceção, porque é pelo correio, você tem que enviar o documento. E ele falou, eu vou abrir essa exceção para você. Só que não deu certo. Então, na sexta, eu falei, bom, vou voltar. E eu vou mandar pelo correio, vou mandar pelo C1010, vai chegar segunda-feira às 10 horas. Quando fui no correio, não tem C1010, C1010 não trabalha por causa da pandemia. Eu falei, se eu mandar pelo correio, não vai chegar bem. Falei, bom, como correio não tem C1010, então segunda-feira eu vou levar. Tá muito tarde, mas eu vou naquela mesma palavra. Eu fui segunda-feira, dia 5, segunda-feira era 5, não é? Fui segunda-feira, dia 5, levei, a moça falou, eu farei pelo correio. Eu falei, você tinha falado para mim que eu sou uma exceção. Ela recebeu os documentos, falou, se falta alguma coisa, ela recebeu. Sexta-feira, eu recebi um e-mail, o visto está aprovado. Agora, para você entender quanto foi sobrenatural, um dos critérios é que existe um prazo de 30 dias para você ter o visto. E o que a gente é muito incrédulo. Quando Deus faz um milagre, a gente, no nossa mente carnal, racional, a gente procura ver por que será. A gente não consegue aceitar que é um sobrenatural. Eu comecei a pensar, o preço tinha mudado, 3 vezes o valor, e eu comecei a pensar, será que não é por isso que o preço mudou? Mas, na verdade, o preço mudou para todo mundo. E para Deus mostrar que foi algo sobrenatural, quando eu fui ontem
para pegar o visto, eu estava lá esperando, tinha alguns outros haitianos esperando, e um vem falar comigo, desde setembro eu mandei os meus documentos. Toda vez que eu vim aqui, eles falam que eles estão em análise. Quanto tempo você tem? Falei, eu acho que foi semana passada que ocorreu. Ele olhou para mim assim, falei, não estou entendendo, eu não tenho sorte. Eu falei, cara, eu acho que não é sorte não, você ora a Deus, cara. Agora, eu já estava direcionando ele a escutar a voz de Deus, a voz que direciona, porque as circunstâncias também têm vozes. Por isso você precisa prestar atenção quem você está ouvindo. Eu falei que seria simples, Então, isso é algo prático. Quem eu estou ouvindo, ou o que eu estou ouvindo, porque isso vai determinar a minha atitude, como eu vou reagir nas circunstâncias, nas situações. E sempre, não esquece, sempre vai ser coisas contrárias àquilo que Deus determina para você. Nós temos o exemplo de Abraão. Quando Abraão ia fazer 100 anos, 99 anos, Deus apareceu para Abraão. Deus já tinha dito a Abraão que ele teria filhos, mas Deus apareceu para ele, Abraão, você vai ter um filho. E Abraão olhou, mas eu sou estéril. Mas isso é ao contrário, ter um filho estéril é duas coisas contrárias, diametralmente contrárias. Então, Abraão precisava ouvir aquilo que Deus diz, e não ouvir a voz das circunstâncias. Quando você lê em Romanos, ele vai dizer que Abraão não considerou essa situação, ele confiou, ele ouviu aquilo que Deus diz. E isso vai fazer com que Abraão recebeu a promessa. O que Deus fez? Deus mudou o nome de Abraão. Para quê? Para que Abraão fique ouvindo, pai de muitas nações. Cada vez que as circunstâncias quer falar o contrário, mas quando Sara chama ele, quando os vizinhos chamam ele, eles vão falar o quê? Pai de muitas nações. Então ele é pai. Não, mas você é estéril. Mas quando chama ele, ele ouve pai. E isso vai gerar fé nele. Amém? Você está comigo? Então é muito simples, mas é profundo. O que eu estou ouvindo? As circunstâncias vão falar contrária ao que Deus tem sobre a minha vida. Nós vemos muito isso na Bíblia. Por exemplo, os 10 espias que foram lá visitar a terra, Josué e Caleb, eles escolheram ouvir a palavra de Deus, porque Deus diz que eu já dei as nações para vocês, mas eles preferiam, os 10, preferiam ouvir a voz da realidade, a voz das circunstâncias. Não, eles são grandes, são essas vozes. Então, isso faz com que eles tinham um outro comportamento, eles tinham outras atitudes. E por causa dessas atitudes, eles não conseguiram entrar na terra prometida. Enquanto Josué e Caleb, por ouvir a voz de Deus, por ouvir a palavra de Deus, eles conseguiram entrar na terra. Amém? Então isso é muito importante. A palavra de Deus diz que, você vai ver isso em muitas coisas. A palavra de Deus diz que Cristo levou as nossas doenças. Cristo levou as nossas doenças. Pelas suas pisaduras somos curados. Então, quando essa palavra vem sobre mim, a doença bate para contradizer aquela palavra, e a voz da doença vai dizer, não, mas eu preciso escolher a voz da palavra de Deus, e eu não vou fazer igual a Eva, igual aos 10, mas eu vou ouvir, continuar ouvindo, repetindo para mim ouvir. Pelas suas pisaduras eu fui curado, pelas suas pisaduras eu fui curado, eu vou ouvir isso. Quando eu começar a ter problema em casa, eu vou com os filhos, eu vou começar a ouvir aquilo que Deus diz, porque as circunstâncias vão dizer, não, o seu filho está perdido, o seu filho está fora, mas eu vou ouvir aquilo que Deus diz. Os filhos são a herança do Senhor. Eu vou ouvir isso, os filhos são a herança do Senhor, porque é assim que a fé vem. A situação pode não mudar, porque são vozes, é uma guerra de vozes. Até porque a guerra no mundo espiritual é uma guerra de palavras. Não sei se você lembra quando Davi ia enfrentar Golias, Davi fala algumas coisas para ele ouvir, para ele gerar fé nele, e Elias também falou, e Golias também falou coisas também. Você lembra?
Davi falou que você é um incircunciso, Deus vai me entregar nas suas mãos. E Golias falou, você é um cachorro, eu vou te matar. Então, são palavras que você vai ouvir. Sempre nós vamos ouvir palavras contrárias àquilo que Deus está dizendo para você. Eu não sei o que você está passando, não sei qual a situação que você está vivendo hoje, e que está falando coisas contrárias àquilo que Deus já falou para você. E você precisa decidir. Talvez alguém está me ouvindo agora, você está ouvindo umas vozes que não tem nada a ver com aquilo que Deus diz para você. Então você precisa agora escolher, confiar em Deus e escutar a voz de Deus. Não sei o que você está passando, mas o que eu quero dizer para você, não importa o que você está passando, lembra, vai ser contrário àquilo que Deus diz para você. E você precisa permanecer naquilo que Deus diz, precisa ouvir a palavra de Deus, ouvir a promessa de Deus. Por isso a Bíblia diz que meditar na palavra de Deus, repetir, falar. A Bíblia vai dizer que você precisa falar na roda a palavra, a promessa. Colocar onde você pode ver, para você ficar ouvindo. O que você está ouvindo? Quem você está ouvindo? Essa é a palavra que eu queria compartilhar com você essa noite. Talvez você está enfrentando desemprego, necessidades, mas lembra, existe uma voz que já ecoou. Eu sou o dono da prata e do ouro. Eu sou o seu pastor. Essa voz, você precisa deixar essa voz ecoando no seu espírito. Enquanto o mundo está mostrando escassez, você precisa saber, existe uma voz que ecoa, eu sou o Deus abundante, eu sou El Shaddai, Deus Todo-Poderoso. Enquanto a doença está falando alto, você precisa ouvir aquela voz que diz, eu sou o Senhor que te sara. Então, isso é muito importante para que a gente faz isso na prática, no dia a dia. E quando eu acordar, quando eu estou nos meus relacionamentos, qual vozes que eu estou ouvindo? Quem eu estou ouvindo? Porque quem eu estou ouvindo vai determinar as minhas ações, vai determinar o que eu estou fazendo, vai determinar os meus resultados também. Amém? Eu gostaria que você fique em pé, e que você comece a pensar nessa palavra, nessa indagação. Quem eu estou ouvindo? Quem eu estou ouvindo? Olha para a sua vida, olha para as atitudes que você vem tendo. Vamos pegar essa semana, as circunstâncias que você se deparou durante essa semana, e olha como que você reagiu, para você identificar quem você ouviu. Porque essa ação que você teve está de acordo com a palavra de Deus? Está de acordo com aquilo que Deus diz? Se está de acordo é que você ouviu a Deus. Se não está de acordo, você ouviu uma outra fonte que não é a fonte de Deus. Isso é muito importante. A palavra de Deus, quando nós ouvimos a Deus, Ele vai nos levar num lugar seguro. Nós cantamos, confiamos em nosso Deus. E não seremos abalados. Mas é quando eu estou ouvindo que Ele é o meu rochedo. Amém? Quando eu estou ouvindo isso, Ele é o meu rochedo. E isso está ecoando dentro de mim. Ele é o meu rochedo, Ele é a minha rocha. Rocha segura, rocha firme. Então, mesmo tem vento, eu sei que eu não serei abalado. Fecha os seus olhos. E deixa que Deus trabalhe no seu coração nesse momento, para te lembrar, que Ele é o teu Deus. Ele é o Deus dos deuses. A palavra diz que Ele é o soberano dos soberanos. Deus tem o controle de tudo nas suas mãos. Isso vem na minha mente agora. Lembra, quando Deus dá uma ordem, a voz de Deus ecoa, que traz a vida, que traz a existência àquilo que Deus fala. Só que eu preciso ouvir essa voz
para que isso se torne realidade na minha vida. Só que quando Deus fala, existem outras vozes também que vão falar para contrário aquilo que Deus diz. Quando Jesus Cristo falou para os discípulos, vamos para o outro lado. Assim que eles determinam ir, vem uma tempestade para contrariar aquilo. E eles precisavam ouvir aquilo que Cristo diz. E Cristo vai dizer, vai repreender eles, gente de pequena fé, porque você precisa ouvir aquilo que eu disse. E quando Deus fala, ninguém pode pegar o contrário, ninguém pode, como eu poderia dizer isso, ninguém pode desfazer aquilo que Deus disse, aquilo que Deus fala. Agora, na nossa vida, isso só vai acontecer se nós prestamos atenção àquilo que Ele disse, se nós recebemos aquilo que Ele fala, se nós ouvimos aquilo que Ele fala. E isso depende da gente, ouvir aquilo que Deus disse. Isso depende da gente. Deus continua falando. E quando Deus fala é para causar o milagre, é para operar na sua vida. Mas será que você está ouvindo? Será que você está ouvindo? Fecha os seus olhos e vê o que está me impedindo de ouvir a Deus. Esse ouvir a Deus, eu não estou falando de algo misterioso, de algo, eu quero ouvir uma voz. Não, ouvir as promessas de Deus, aquilo que Ele já falou para mim. Eu costumo falar para as pessoas que algumas vezes as pessoas falam, eu quero aprender, eu quero estudar a Bíblia, eu quero ter conhecimento bíblico. E eu falei, eu sei que isso é muito bom, mas que tal você começar a praticar aquilo que você já sabe? Porque só essa palavra, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Se você meditar naquilo, você vai ter uma vida maravilhosa. Isso é para mim também, porque isso me confronta a fazer. Às vezes a gente está com eu quero saber, mas a gente já sabe, a gente não está ouvindo aquilo que a gente já sabe. Ouvindo isso, Ele é meu pastor, nada me faltará.